é a manifestação da energia acumulada nas nuvens cumulonimbus. Traduz-se nas condições de tempo mais perigosas para a aviação devido às fortes instabilidades atmosféricas. É a mais comum das macrotempestades e ocorre com frequência nos países tropicais, principalmente no verão. Neste estágio, ocorre o levantamento do ar pelo processo convectivo e a umidade é condensada formando nuvens cúmulos devido ao predomínio de correntes ascendentes. Normalmente não ocorre precipitação nesse estágio e a visibilidade é boa. A maturidade é atingida com a formação do CB, nosso famoso cumulonimbus, podendo apresentar uma extensão vertical de até 30 km. Tem-se aqui o início da precipitação, que se desenvolve em forma de pancadas de chuva ou granizo, e as correntes descendentes se equilibram com as ascendentes, tornando o ar turbulento. As descendentes, ao se chocarem com o solo, provocam os ventos de rajadas. As descargas elétricas provocam os raios ou os relâmpagos e a consequente trovoada. Aeronaves voando sob condições de trovoada sofrem grande risco de acidente, pois nem mesmo se pode confiar nas indicações dos instrumentos devido à energia que acompanha o fenômeno. Ocorre também a formação acelerada de gelo claro, em grande quantidade, tornando ineficientes os sistemas anticongelantes. Ocorre quando a energia não se renova, isto é, cessam as correntes ascendentes que alimentavam a célula. Os fenômenos então se enfraquecem, passando a turbulência leve e a precipitação aos poucos vai cessando. A dissipação da nuvem forma camadas de estratocúmulos e nimbostratus, e o consequente resfriamento da superfície torna a atmosfera mais estável. As trovoadas orográficas são comuns a barlavento de montanhas e resultam de ventos quentes e úmidos que sofrem o efeito fan. Provocam fortes precipitações e rajadas de ventos. São semi-estacionárias, ou seja, ocorrem quase sempre próximas dos relevos que lhe dão origem. Utilize os botões da tela para saber sobre outros processos de trovoada. As trovoadas advectivas ocorrem com maior frequência no inverno e sob os oceanos, em consequência da advecção de ar frio sobre a superfície de água mais quente, onde absorve calor e causa instabilidade. As trovoadas convectivas ou térmicas associam-se ao forte aquecimento da superfície e a uma intensificação do gradiente térmico. São mais frequentes no verão sobre os continentes, podendo ocorrer também no outono. As trovoadas dinâmicas geralmente formam-se em linha ao longo das áreas de transição de massas de ar diferentes associadas às formações de frentes, onde ocorre a convergência e levantamento dos ventos, favorecendo o desenvolvimento das nuvens cumulonimbus. Começaremos agora o estudo do vento, esse fenômeno que está sempre trazendo adversidades aos nossos voos. Clique e comece seus estudos. Vento consiste no movimento aproximadamente horizontal de parcelas de ar provocado por variações na pressão atmosférica. No serviço aeronáutico, utilizam-se aparelhos denominados anemômetros para determinar as direções e velocidades dos ventos. As direções são fornecidas sempre informando de onde vêm os ventos. A meteorologia utiliza como referência o norte verdadeiro e os órgãos de tráfego aéreo o norte magnético. As velocidades ou intensidades dos ventos para aplicação aeronáutica são fornecidas em nós. Normalmente associadas às trovoadas ocorrem fortes rajadas de ventos. Para ser considerado como vento de rajadas, o vento tem que soprar com velocidade de pelo menos 10 nós superior ao vento médio por tempo igual ou inferior a 20 segundos. Caso ocorra um vento que não satisfaça as duas condições, este deverá ser usado no cálculo da velocidade média.
Quando há diferença de pressão entre dois pontos considerados na mesma referência horizontal, o ar flui do ponto de maior para o de menor pressão devido à atuação da força do gradiente de pressão. Esta força é diretamente proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à distância entre os pontos considerados. Lembre-se, o vento sempre flui da área de alta pressão para a área de baixa. Saiba mais clicando no botão. O vento que flui como resultado da atuação do gradiente de pressão que acabamos de estudar nesta página é chamado vento barostrófico. O movimento de rotação da Terra provoca alterações na direção do vento que podem ser explicadas pela fórmula mostrada na tela. Através dela, podemos saber que a velocidade linear de um ponto localizado mais próximo ao polo é maior que de outro localizado próximo ao equador. O movimento de rotação provoca um desvio do vento para a esquerda quando no hemisfério sul e para a direita quando no hemisfério norte, conforme mostram as setas que saem das zonas de alta para de baixa pressão. Este desvio se faz maior quanto maior for a latitude. Isto ocorre devido à atuação da força de Coriolis. Utilize os botões para saber mais. A lei de Buies-Ballot, com base na força de Coriolis, diz que, no hemisfério sul, sempre que voltarmos as costas para o vento, teremos à nossa esquerda as maiores pressões e à nossa direita as baixas pressões. Você deve se lembrar que a lei de Buies-Ballot é muito importante. Costas para o vento, alta pressão à esquerda. O vento que flui como resultado do equilíbrio entre as forças do gradiente de pressão e de Coriolis denomina-se vento geostrófico e ocorre acima de 600 metros de altura, livre da camada de fricção, quando em curtas distâncias. Para iniciarmos o estudo da deflexão do vento, devemos primeiramente imaginar um disco de vinil em alta rotação no sentido horário. Se fizermos um risco nesse disco, mesmo que quiséssemos um traço retilíneo, o traçado do risco seria curvo e no sentido contrário à rotação. Assim também é o efeito da força de Coriolis no hemisfério sul. A área de alta pressão diverge ventos que saem em sentido anti-horário, e esses mesmos ventos vão convergir para uma área de baixa pressão no sentido horário. Como podemos observar, formam-se espirais com sentidos diferentes de rotação para a área de alta e de baixa pressões. Tendo por base a imagem da tela e com relação ao atrito com a superfície, podemos dividir os ventos em três. O vento de superfície que ocorre nos primeiros 100 metros de altura, onde o atrito é máximo. Os ventos superiores ou de altitude, que ocorrem na camada de transição. E o vento gradiente, que flui livre de atrito acima dos 600 metros de altura. Utilize os botões desta tela para visualizar o texto explicativo sobre o tópico. Nas latitudes equatoriais, onde se pode desprezar a força de Coriolis, o vento que flui devido ao equilíbrio das forças do gradiente de pressão e centrífuga é chamado vento ciclostrófico. A massa gasosa que compõe a atmosfera terrestre encontra-se em contínuo movimento, consequência do aquecimento e do movimento de rotação da Terra. A circulação geral inferior ocorre até a altitude de 20.000 pés e se desenvolve em 3 faixas de ventos em ambos os hemisférios e uma zona de convergência ao longo do Equador. A ITCZ consiste numa faixa de convergência de ventos localizada em torno do Equador com posição variável de 15 graus norte a 12 graus sul, persistindo mais sobre o hemisfério que se encontra no verão, devido ao aumento de pressão no hemisfério oposto.
É mais intensa sobre os oceanos, onde se desenvolvem formações convectivas, devido à concentração de umidade associada ao forte aquecimento, podendo atingir até 500 quilômetros de largura. Dos grandes centros de altas pressões subtropicais partem os ventos alísios, que se convergem ao longo do Equador, formando a ITCZ. Os alísios predominam de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. Ocorrem sobre a zona temperada dos dois hemisférios, fluindo dos anticiclones subtropicais em direção ao Círculo Polar, apresentando direções predominantes de oeste e se intensificando nas latitudes maiores. Os ventos polares de este nascem nos polos e fluem em direção às latitudes temperadas, sofrendo desvios máximos em função do efeito de Coriolis e apresentando direções predominantes de este nos dois hemisférios. A circulação superior desenvolve-se acima de 20.000 pés de altitude, com origem nas latitudes equatoriais e tropicais e com destino aos polos. Trata-se, na verdade, dos ventos que seguiram para a ITCZ e que, após atingirem grande altitude, fluem novamente com destino aos polos no caminho inverso. Daremos início agora aos estudos da circulação secundária ou regional, que engloba as circulações de pequena amplitude que ocorrem como consequência de fatores locais, como, por exemplo, a orografia. Nesse primeiro estudo, veremos as brisas, que são circulações resultantes do aquecimento diferenciado entre o continente e o oceano. Utilize os botões para saber mais. As monções são fenômenos raros referentes a ventos que ocorrem em poucos locais do planeta, como exemplo, no sul da Índia. Fluxo de ar que ocorre do mar para a Terra durante o dia após o maior aquecimento sobre o continente, que torna o ar menos denso. Fluxo de ar que ocorre da Terra para o mar durante a noite, após o maior resfriamento do continente, que torna o ar mais denso. Para dar sequência ao estudo da circulação secundária, escolha o botão desejado. Devido a apresentar moléculas mais justapostas, o ar no fundo do vale absorve calor da superfície e tende a subir as encostas da montanha, dando origem aos ventos de vale. O ar no alto da montanha resfria-se mais rapidamente, o que aumenta sua densidade e faz com que escoe ao longo das encostas, dando origem aos ventos de montanha. Ventos FEN são ventos quentes e secos resultantes da formação orográfica de nuvens. Esses ventos ocorrem a sotavento das formações montanhosas. Lembre-se, o ar quente e úmido torna-se quente e seco após sofrer o efeito FEN. Para dar sequência ao estudo da circulação secundária, escolha o botão desejado. Vento anabático é o vento que ocorre semelhantemente ao vento de vale, porém associado a uma encosta mais alongada. Quando o ar se aquece, eleva-se ao longo da encosta. Vento catabático é o vento que ocorre semelhante ao vento de montanha, porém associado a uma encosta mais alongada, quando o ar se esfria e desce ao longo da encosta.